Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais esse dia de leitura de Como se tornar sobrenatural. Estamos no capítulo 6, conhecendo aqui os estudos de caso dos alunos do Dr. Joe Dispenza, praticando as meditações que ele vem ensinando aqui neste livro. E você, está praticando as meditações? Ou é a primeira vez que chega aqui no vídeo? Se for a primeira vez, receba aqui o convite para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os novos vídeos que vão chegando. E também, caso queira fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp, deixe a sua vontade nos comentários. Então, vamos conhecer mais estudos de caso. Hoje vamos conhecer a história de Jennifer, na doença e na saúde. Há 5 anos, o médico de Jennifer diagnosticou várias novas doenças, além dos diversos problemas de saúde que ela já enfrentava. No total, o diagnóstico incluía alguns transtornos autoimunes, lúpus erime, erime, gente, eritematoso e síndrome de Sjögren com complexo Zika. Alguns transtornos gastrointestinais, doença celíaca, intolerância a silicatos e intolerância à lactose. Asma crônica, doença renal, artrite e vertigem tão forte que frequentemente resultava em vômito. Cada dia era uma luta. Até escovar os dentes era difícil porque Jennifer não tinha força para manter o braço erguido por muito tempo. Seu parceiro Jim muitas vezes precisava escovar os cabelos dela. Quando Jim estava fora trabalhando, o que era frequente, Jennifer precisava cochilar depois do trabalho para ter forças para preparar o jantar. O mais difícil era que eu me sentia uma péssima mãe, porque não conseguia fazer nada com os meus meninos, e isso me arrasava, contou ela. Eu tinha que passar a maior parte do fim de semana dormindo só para ter forças para levantar e ir trabalhar na segunda-feira. Todas as fotos alegres que eu postava no Facebook para mostrar meu fim de semana eram feitas em cerca de 1 hora. Àquela altura, Jennifer pesava apenas 54 quilos e tinha dificuldades para caminhar por causa da artrite e do severo inchaço nos joelhos e tornozelos. Não conseguia mais usar a mão direita para abrir potes e cortar vegetais por causa da dor e da artrite. Às vezes deitava na cama e batia os braços no criado mudo para fazer a dor parar. Seu corpo estava em estado constante de inflamação aguda, e até os especialistas consultados disseram que não podiam fazer mais nada e que ela teria que aprender a viver com todos os problemas da melhor maneira possível. Embora nunca tenha admitido isso a ninguém, Jennifer temia ter poucos anos de vida. Ela podia estar pronta para desistir, mas Jim não. Todas as noites, Jim devorava livros buscando soluções alternativas, sempre incentivando Jennifer a seguir em frente. Então, Jim encontrou Você é o Placebo e leu sobre uma mulher que tinha um quadro parecido e conseguira se curar. Jennifer e Jim concordaram sobre a necessidade de ela ir a uma oficina. 2 meses depois, em junho de 2014, Jennifer participou de uma oficina de fim de semana em Sydney, Austrália. Começou a se sentir um pouco melhor e se inscreveu em uma oficina avançada no México. Infelizmente, perto da data da oficina, desenvolveu uma pedra de 8,5 milímetros no rim e o médico a proibiu de viajar. Jennifer perdeu a oficina, mas continuou com as meditações, acordando às 4h50 todos os dias. Quando ministrei a oficina avançada na Austrália no ano seguinte, ela e Jim estavam lá.
Lembro que a primeira noite quase não consegui subir a escada para o nosso quarto, o que era normal, relatou Jennifer. Mas no fim da oficina eu caminhava como uma pessoa saudável e não precisava usar o medicamento para asma. Um dia antes de partirmos, Jean disse que eu parecia tão bem que deveria experimentar algum alimento comum. Apreensiva, experimentei e não tive nenhum efeito adverso. Nem dor, nem asma, nem cãibra, nem dor de cabeça. Nada. Acho que foi a melhor pizza que já comi. Quando meditava, Jennifer se entregava por completo. Sintonizava repetidamente no potencial de saúde e sentia uma abundância de energia em todo o corpo, que podia sustentá-la durante o dia inteiro. Na meditação, quando eu pedia aos alunos para viver a partir do seu novo estado de ser, ela imaginava os pés batendo no chão e ouvia sua respiração enquanto corria alegremente. No fim da meditação, ela chorava de alegria. Com o tempo, Jennifer condicionou o corpo a esquecer a sensação, o aspecto, o som e o gosto da doença, alterando sua frequência, recondicionando o corpo a uma nova mente e sinalizando novos genes para reparar seu corpo. Agora, como comia normal, conta ela, e não uso o remédio para asma desde junho de 2015, consigo caminhar até 15 quilômetros por dia e levantar até 20 quilos. Estou treinando e meu objetivo é completar uma meia maratona, o que farei em breve. Felícia supera eczema grave. Felícia sofria de eczema e infecções de pele intermitentes desde os 3 meses de idade. Uma dieta restrita e medicamentos, cremes, esteroides antihistamínicos, antifungos, antibióticos e assim por diante. Provocavam um breve alívio, mas nunca mantinham o problema controlado por muito tempo. Em 2016, com 34 anos, a médica do Reino Unido e médica no Reino Unido, Felícia se via cada vez mais frustrada pelas limitações de sua profissão. Depois de uma década de prática clínica e mais de 70 mil pacientes, ela começou a identificar um sentimento parecido de frustração e desconexão também nos pacientes. Enquanto procurava soluções científicas mais satisfatórias, deparou com o meu trabalho. Intrigada com as possibilidades e ávida por ideias e soluções alternativas baseadas em evidências, Felícia se inscreveu para uma oficina de fim de semana. Foi um evento transformador na minha vida, diz ela. Recebi ferramentas para reavaliar e atualizar minhas crenças antes limitadas sobre mim, bem como sobre o que nosso corpo é realmente capaz. A técnica de respiração foi especialmente intrigante para ela. Preciso confessar que me mantive um pouco cética e resistente. Não me permiti uma entrega verdadeira ao processo. Durante os meses seguintes, Felícia continuou meditando diariamente. Sua pele melhorou e ela desenvolveu com sucesso um novo relacionamento em sua vida. Inspirada, procurou novas maneiras de agir dentro de sua prática médica para adotar uma abordagem mais holística. Para sua grande decepção, todos os órgãos de cobertura médica do Reino Unido se negavam a cobrir abordagens não convencionais. Felícia se sentia encurralada e, em dezembro de 2016, as infecções de pele e o eczema voltaram. Mesmo assim, continuou meditando e até se inscreveu para uma oficina avançada, criando seu Mind Movie antecipadamente, uma poderosa ferramenta para a manifestação de várias coisas que se quer, sobre a qual você lerá em outro capítulo. Suas intenções eram muito claras para o futuro e incluíam imagens de uma pele saudável, bem como uma foto de seu microfone sobre um palco com a afirmação: eu inspiro outras pessoas, compartilhando a verdade sem medo. No primeiro dia da oficina avançada, fizemos a técnica de respiração para ativar a glândula pineal.
Desta vez, Felícia decidiu não resistir e se render completamente ao processo. Notei que minha respiração começou a acelerar, lembra ela. Uma energia irresistível começou a se avolumar em minha garganta. Aquilo se intensificou até eu ter a sensação de que a garganta iria fechar. Com medo, mudei a posição e voltei ao meu antigo estado de ser pelo restante da meditação. No dia seguinte, na última meditação, Felícia foi colocada no equipamento de mapeamento cerebral. Ela considerou uma oportunidade incrível experimentar esse novo nível de informação. Sentindo-se presa em uma profissão que defende a limitação, pensou: e se eu pudesse demonstrar aos céticos, bem como os crédulos, como somos todos realmente ilimitados? Com esse pensamento, com uma emoção elevada de pura liberdade e libertação, quis usar a respiração para se conectar ao campo unificado, não importando o que acontecesse. Quando a meditação começou, Felícia se abriu às possibilidades e ao desconhecido. Rapidamente notou que a respiração começou a se alterar e a energia incontrolável começou a se formar na garganta. Cada vez que as sensações ficavam mais intensas, em vez de permitir que a dominassem, como no dia anterior, Felícia permanecia no processo. Devolvia o corpo ao momento presente, ignorando a distração, e colocava toda a energia e consciência na conexão com o campo, a verdade e o amor. Seu corpo a desafiava de modo persistente. Mas depois de ela superar os confrontos internos várias vezes, o corpo, enfim, se rendeu. O que experimentei do outro lado foi uma explosão empolgante de energia no cérebro e uma conexão instantânea com uma consciência amorosa dentro de mim e à minha volta, conta ela. Foi um conhecimento absoluto, um reconhecimento de amor puro, e com isso veio a mais incontrolável emoção de alegria que já experimentei em toda a minha vida. Foi como voltar para casa. Eu só senti aquela profunda unidade. Permaneci o tempo todo completamente consciente de todos os meus sentidos externos. Ouvi os cientistas atrás de mim falando em convulsão. Tínhamos alguns novos membros em nossa equipe de neurocientistas e eles nunca tinham visto aquele tipo de energia no cérebro. Como médica, seria normal Felícia se preocupar com uma declaração de certa forma alarmante, mas ela entendeu que naquele momento estava experimentando a verdade e liberdade absolutas pela primeira vez. Por algumas horas depois da meditação, ela se sentiu um pouco atordoada, mas fisicamente mais leve. Se você analisar as leituras nos gráficos 7A e 7C, vai ver o cérebro de Felícia exibindo as mudanças clássicas que testemunhamos quando existe muita energia no cérebro. Ela começa em ondas beta normais e passa para ondas beta altas antes de atingir um estado gama de energia elevada. A energia das ondas gama tem um desvio padrão de 190 acima do normal. A área em torno da glândula pineal, bem como a parte do cérebro que processa forte emoção, são fortemente ativadas. Nos dias seguintes, Felícia começou a ter uma sensação de leveza e ausência de medo. Também viveu uma série de sincronicidades, inclusive manifestando a cena do Mind Movie em que falava ao microfone em um palco. De fato, sem saber que a cena fazia parte do Mind Movie de Felice, eu a chamei ao palco para compartilhar sua experiência. Só quando voltou para casa, ela notou que o eczema não a incomodava mais. Olhei para minha pele e todas as erupções que estavam ali dias antes tinham desaparecido completamente, relatou. Veja o gráfico 7D no encarte colorido, no final do livro. As primeiras fotos foram feitas antes do evento. O segundo conjunto de fotos foi feito no dia seguinte, depois do evento. O eczema desapareceu. Até hoje, Felícia não toma mais medicamentos e sua pele está limpa.
Sua vida continua se desenvolvendo de jeitos novos, surpreendentes e empolgantes. Sou muito grata por ter percebido que somos todos ilimitados, disse ela. Anote o que eu digo. Se uma médica tendenciosa, intensamente analítica, consegue fazer isso, qualquer um consegue. Capítulo 7. Inteligência do coração. Desde que nossos ancestrais começaram a gravar suas histórias nas paredes das cavernas e em lâminas de pedra, como um fio através da agulha do tempo, o coração aparece como um símbolo de saúde, sabedoria, intuição, orientação e inteligência superior. Os antigos egípcios, que chamavam o coração de Yeb, acreditavam que ele, não o cérebro, era o centro da vida e a fonte da sabedoria humana. Os mesopotâmicos e os gregos pensavam que o coração era o centro da alma. Os gregos, porém, o consideravam uma fonte independente de calor dentro do corpo, enquanto os mesopotâmicos, enquanto os mesopotâmicos acreditavam que fosse um fragmento do calor do sol. Até realizavam sacrifícios humanos nos quais extraíam um coração ainda pulsante para oferecer ao deus Sol. Os romanos consideravam o coração um órgão que mais dava vida ao corpo. No século XVII, durante os primeiros anos da Revolução Científica, o filósofo francês René Descartes afirmou que mente e corpo eram duas substâncias radicalmente distintas. Por meio de sua, perdão, por meio de sua visão mecanicista do universo, as pessoas começaram a enxergar o coração como uma máquina extraordinária. O mecanismo do coração, como uma bomba física, começou a se sobrepor à sua natureza, como a conexão humana com uma inteligência inata. Mediante investigação científica, o coração aos poucos deixou de ser reconhecido como nossa conexão com os sentimentos, as, as emoções e o eu superior. Espera que eu vou ler novamente isso. Mediante investigação científica, o coração, aos poucos, deixou de ser reconhecido como nossa conexão com os sentimentos, as emoções e o eu superior. Apenas com a nova ciência das últimas décadas começamos a reconciliar, entender e reconhecer o verdadeiro significado do coração, tanto como fonte geradora de campos eletromagnéticos, como nossa conexão com o campo unificado. Sabemos que o coração, além do papel óbvio da manutenção da vida, não é uma simples bomba muscular que faz circular o sangue pelo corpo, mas um órgão capaz de influenciar sentimentos e emoções. O coração é um órgão sensorial que orienta nossa capacidade de tomada de decisões, bem como a compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no mundo. É um símbolo que transcende tempo, lugar e cultura. É uma premissa geralmente aceita que, quando estamos conectados com o conhecimento interno do coração, podemos recorrer à sua sabedoria como uma fonte de amor e orientação superior. Você pode estar se perguntando por que, dentre todos os órgãos do corpo, como o baço, fígado ou rins, o coração é o único a ter inteligência. Desde 2013, não poupamos esforços para medir e quantificar coerência e transformação, elementos fundamentais para a compreensão do papel do coração. Quase todo mundo reconhece que os sentimentos elevados do coração nos conectam à consciência de amor, compaixão, gratidão, alegria, unidade, aceitação e altruísmo. Esses sentimentos nos preenchem e nos fazem sentir inteiros e conectados, ao contrário dos sentimentos de estresse que dividem sociedades e drenam nossa energia vital.
O problema é que os sentimentos elevados do coração frequentemente ocorrem ao acaso, dependem de alguma coisa externa no ambiente. Não são algo que possamos produzir por nós mesmos quando queremos. Sem dúvida, é um desafio manter o equilíbrio mental e emocional na atual cultura acelerada, cheia de estresse, focada em produtividade, em terminar tudo rápido, e a perda desse equilíbrio pode ter sérias consequências para a nossa saúde. Por exemplo, na virada do século XX, quase ninguém morria de doença cardíaca. Hoje, essa é a principal causa de morte entre homens e mulheres. Tanto os anos, todos os anos, só nos Estados Unidos, doenças cardíacas custam aproximadamente 207 bilhões de dólares em serviços de saúde, medicamentos e perda de produtividade. O estresse é um dos principais fatores para a doença cardíaca e está alcançando um nível de epidemia. Infelizmente, felizmente, existe um antídoto. O que descobrimos com a pesquisa e o estudo das muitas facetas da coerência do coração é que podemos regular nossos ritmos internos, independentemente das condições do ambiente externo. Como acontece com o desenvolvimento de qualquer habilidade, criar coerência cardíaca voluntariamente requer conhecimento, dedicação e prática. Elemento fundamental para a nossa compreensão do coração é a parceria com o trabalho pioneiro e inovador do HeartMath Institute, o HMI, que é uma organização não governamental de pesquisa e educação que trabalha para entender melhor a coerência cérebro-coração. Desde 1991, o HMI pesquisou e desenvolveu ferramentas confiáveis, baseadas em ciência, para ajudar as pessoas a entender a conexão entre coração e mente, bem como aprofundar sua conexão com o coração de outrem. A missão do Instituto é ajudar pessoas a alinhar em equilíbrio seus sistemas físico, mental e emocional por meio da orientação intuitiva do coração. A base de nossa parceria repousa sobre a crença compartilhada de que, para criar um novo futuro, a pessoa precisa unir uma intenção clara, cérebro coerente, e uma emoção elevada, coração coerente. A pesquisa do HMI tem provado que, pela combinação de uma intenção ou pensamento que você leu, age como a carga elétrica, com um sentimento ou emoção que você já entendeu, que age como uma carga magnética. Podemos alterar a nossa energia biológica e, quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. É a união desses dois elementos que produz efeitos mensuráveis na matéria, deslocando nossa biologia da vida no passado para a vida no futuro novo. Em nossas oficinas pelo mundo, ensinamos os alunos a manter e sustentar estados elevados de ser para que possamos deixar de viver como vítimas das circunstâncias, passando de uma emoção a outra e comecem a viver como criadores de sua realidade. Esse é o processo pelo qual criamos um novo estado de ser ou uma nova personalidade que cria uma nova realidade pessoal. Nos últimos anos, um dos objetivos de nossa parceria com a HMI tem sido ensinar nossos alunos a regular e sustentar intencionalmente algo que chamamos de coerência cardíaca. Como a batida regular de um tambor, a coerência cardíaca refere-se à função fisiológica do coração, que faz bater de maneira constante, rítmica, ordenada. Enquanto ele não funciona de maneira ordenada, tem-se a incoerência cardíaca. Quando estamos em coerência cardíaca, podemos acessar a inteligência do coração, que o HMI define como o fluxo de consciência e insight que experimentamos quando a mente e as emoções são trazidas ao equilíbrio e à coerência por meio de um processo que nós mesmos iniciamos. Essa formação de inteligência é experimentada como um conhecimento direto, intuitivo, que se manifesta em pensamento e emoções benéficos para nós e para os outros.
Como você vai descobrir neste capítulo, os benefícios da coerência cardíaca são numerosos, incluindo redução da pressão arterial, melhora do sistema nervoso, do equilíbrio hormonal e da função cerebral. Quando você mantém estados emocionais elevados, independente das emoções e do ambiente externo, pode ter acesso à intuição de alto nível que permite melhor compreensão de si e dos outros. Ajuda a impedir padrões estressantes de sua vida, aumenta a clareza mental e promove melhora da tomada de decisão. Além das descobertas da pesquisa do HMI, nossos dados sugerem com firmeza que a manutenção de emoções centradas no coração promove expressão genética mais saudável. Bom, vamos ficando por aqui. Não, deixa eu ler esse último parágrafo. Vai dar tempo. A coerência cardíaca começa com o pulsar estável e coerente do coração por meio de cultivo, prática e manutenção de emoções elevadas, entre essas gratidão, reconhecimento, inspiração, liberdade, bondade, altruísmo, compaixão, amor e alegria. Os benefícios da pulsação coerente são sentidos por todos os sistemas do corpo de maneira consciente ou inconsciente. Muita gente pratica sentimentos de felicidade, raiva ou medo todos os dias. Em vez disso, por que não praticar a criação e manutenção de estados alegres, amorosos e altruístas? Isso não acabaria criando uma nova ordem interna, resultando em saúde e felicidade por inteiro? Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Espero que você, assim como eu, esteja gostando muito desse novo conhecimento. E se assim for, e você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, é rapidinho, se inscreva, ative o sininho para não perder cada novo vídeo, as instruções, meditações dessa leitura. E se você quer fazer parte dessa comunidade e agora comentar sobre a leitura, deixe a sua vontade nos comentários para entrar no grupo de WhatsApp. E me conte aqui de que cidade você está vendo esse vídeo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.